Salve, salve, escultores e aspirantes! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso programa Descubra o Seu Talento. Muitas pessoas já tiveram uma experiência ruim com artes antes, outras estão na tentativa e erro e outras sequer começaram porque pensam que não tem talento e pensam que não vai dar certo. Bom, eu tô aqui para mostrar para você pessoas comuns que descobriram o seu talento botando a mão na massa. Eu sou Bruno Mossi e também sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Arcádia, pessoal, que é o canal aqui do YouTube que você mais aprende sobre escultura botando a mão na massa. E o nosso tema de hoje, cara aspirante, é sobre o bloqueio criativo. Meu, isso é o terror do artista. Assim, eu vou falar aqui mais do bloqueio criativo nas artes visuais, que é o foco aqui do canal, né? Principalmente escultura, é claro, mas isso acontece com tudo. O que é o bloqueio criativo? É quando você simplesmente quer fazer um trabalho, quer fazer alguma coisa, né? E simplesmente está travado. Todas as ideias que vêm na sua cabeça, você acha uma porcaria. Ou quando vem, né? Na maior parte nem vem ideia na cabeça. Esse é o bloqueio criativo. Todo mundo já passou por isso. Todo mundo que faz alguma coisa aí, sei lá, desenho, pintura, escultura, já passou por isso em algum momento. Inclusive, coloca aqui nos comentários se você já passou por isso. É muito provável, se você já faz alguma coisa de artes, você já tenha passado por isso alguma vez. E então, pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar você, contribuindo com algumas técnicas que eu utilizo para acabar com o bloqueio criativo. Quando rola um bloqueio criativo ou quando eu tô vendo que estou prestes a cair no bloqueio criativo, eu aplico isso e batata, matou o bloqueio criativo. Então, bora ver aqui essas técnicas no vídeo, mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, se você é novo aqui, se inscreva e ative os sininhos. O sininho aqui do YouTube, né, para receber a notificação quando lançar um vídeo novo. Compartilha com seus amigos que você sabe que gosta de escultura e que talvez tenha tido um bloqueio criativo também. E dê uma curtida aqui para fortalecer o vídeo aqui no YouTube. Primeiramente, pessoal, se você pensa, eu não tenho criatividade, para com isso. Todo mundo tem criatividade. O que eu acredito que aconteça é que as pessoas, às vezes, elas estão tão ali imersas na rotina chata do dia a dia, que a criatividade está ali enterrada, ali fundo na terra, no nosso espírito, vamos dizer assim. Então a gente acaba exercitando a criatividade. Mas inclusive eu já tive muitos alunos que fazem trabalhos ligados, sei lá, à área de logística, área de planejamento, que depois de começar a mexer com escultura, descobriram a criatividade deles e aplicaram inclusive isso no trabalho deles. Isso para mostrar que todo mundo tem criatividade, e a criatividade é uma coisa que ela vai se irradiando, se enraizando por tudo que a gente faz, principalmente quando envolve uma necessidade que ela apareça. Os alunos aqui do desafio, pessoal, primeiro que o desafio ele é realmente para estimular a criatividade, mas todos no decorrer do ano sempre me contaram assim que, uma hora ou outra aconteceu um bloqueio de criatividade, especialmente o pessoal do Master que envolveu outros processos, como por exemplo a parte de pintura, né? Todo mundo que passou aqui, todas essas pessoas são pessoas normais que já tiveram seu bloqueio criativo e olha só os trabalhos que eles fizeram. Trabalhos incríveis, esculturas sensacionais aí. A questão é, você pensar que bloqueio criativo é algo de quem não exercita a criatividade, não é verdade, pessoal. Inclusive, quanto mais você fizer trabalhos, seja de escultura ou seja de qualquer coisa em artes, mais bloqueio criativo, ou melhor, mais situações de bloqueio criativo pode ser que você enfrente. Mas não tenha medo não, não quer dizer que você que nunca fez nada de artes já vai desistir só por pensar, nossa, eu vou ter bloqueio criativo. Não, não seja covarde. Até porque essa primeira dica que eu costumo aplicar em mim mesmo vai acabar com isso provavelmente em você, que é o quê? Quando você perceber que você está tendo um bloqueio criativo, você quer fazer lá uma escultura, tá, e você não consegue, você percebeu já que passou uma meia hora e você não saiu nada ainda, né? Não teve ideia nenhuma, o que você vai fazer? Você vai parar e vai consumir um conteúdo criativo. O que é esse conteúdo criativo? Eu costumo falar isso para os meus alunos assim que eles entram no curso. É basicamente você consumir o que você mais gosta. Pensa nas coisas que você tem. Ou que você costuma consumir. Eu, por exemplo, gosto muito de cultura pop, né? De filme, game, série, quadrinho. E, às vezes, consumir esse tipo de conteúdo, até um conteúdo novo, é o que acaba renovando a sua criatividade. Por exemplo, você gosta de anime. Anime, parece que sai um anime novo toda semana. Se você é mega fã de anime e acompanha isso, você percebe que lança anime novo o tempo todo. E aí você tá com um bloqueio criativo, procura um anime que você ainda não viu ou um anime novo. Certamente isso vai instigar a sua criatividade. Outra coisa, sei lá, HQs. Nossa, eu adoro histórias em quadrinhos, né?
tem tanta HQ, não só as de heróis, né? Mas tem outras HQs com outros tipos de temas, né? Mais fantasiosos, mais lúdicos, um pouco mais sérios, enfim. Tem HQ de tudo, tem série de tudo quanto é coisa. E consumir esse tipo de conteúdo é o que pode te instigar a cada vez mais exercitar a sua criatividade, porque é o que vai te dar ideia. Uma coisa que também sempre me ajudou um pouco é consumir os extras dos DVDs de filmes. Esse tipo de coisa, esse tipo de extra é justamente são entrevistas com as pessoas da produção do filme. E lá tem character designers, tem desenhistas, escultores, próprio diretor. E especialmente extras de filmes grandiosos, como O Senhor dos Anéis, por exemplo, tem centenas de horas, sei lá, eu tô exagerando, mas tem muitas horas de extras que pode contribuir muito para aumentar a sua bagagem criativa. Quando você está fazendo, às vezes, no meio de uma escultura, que você até tinha uma ideia, às vezes rola um bloqueio criativo. Eu, por exemplo, fiz essa escultura da razão, que vocês vão estar vendo aqui. A escultura da razão, ela é já até fiz, acho que, vídeo próprio sobre ela. Ela é basicamente uma coisa que eu inventei, é uma personagem que é a personificação da razão. E eu tinha me inspirado no começo em mitologia grega, né, uma coisa ali que lembrasse um pouco Atena. Depois eu comecei a achar que não tinha muito a ver, porque eu queria fazer ali como se fosse uma asa da coruja, que tem a ver com a Atena. E eu sei que começou a ficar uma porcaria essa ideia. Mas aí eu comecei a abrir minha mente. E na época eu tava reassistindo Matrix, eu adoro Matrix. E assim, eu comecei a perceber a razão ligada à máquina, a lógica da máquina. E aí me veio toda essa inspiração cyberpunk futurista que é totalmente inspirado em Matrix, Ghost in the Shell e especificamente no Matrix, no design das sentinelas. E aí, putz, acabou, achei o que eu precisava para minha escultura. Então, basicamente uma situação de bloqueio criativo me foi útil no fim das contas para melhorar uma ideia que estava mais ou menos. E eu ainda não abandonei a ideia de divindade grega, não. No caso, eu ainda só mudei um pouco o conceito, porque eu acabei tendo umas inspirações aí de divindades egípcias que eu coloquei nessa peça. Então tá aí, ó, quando bater aquele branco no meio da escultura, você travar e falar, meu, não ficou legal aquilo que eu pensei, agora para onde é que eu vou? É muito simples. Você pode olhar o que você tem. Olha aí algum filme que você até quer rever, alguma coisa na sua coleção de quadrinhos. E se você não tiver nada disso, você pode procurar na internet. Tem muita coisa para você acessar na internet, pessoal. E aqui vai uma dica fundamental, até para o pessoal que está pensando, tá, Bruno, mas e se for uma coisa específica, como por exemplo uma pose? Eu até quero fazer um personagem X, né? Eu já tenho uma ideia, beleza, mas eu travei na pose, eu não sei que pose fazer. Aí é a hora, pessoal, que referência vai ser o seu norte. A referência vai mandar na sua vida. É isso, pessoal. Boas referências. Referência é o que manda, pessoal. E assim, se você está perdido, não sabe nem por onde começar a fazer sua escultura, eu já estou falando de referência, você está sendo um aspirante aqui nesse vídeo, então se inscreva no link aqui na descrição desse vídeo para receber no seu e-mail o nosso guia de escultura para iniciantes. É um guia feito justamente para iniciantes em escultura, pessoal. Vou falar tudo sobre materiais e sobre como são os primeiros passos aí na jornada das esculturas. O guia é totalmente gratuito, basta você se inscrever para receber no seu e-mail. Como eu já disse, então, você pode recorrer à sua pilha de cultura pop acumulada para renovar a sua inspiração. Vê aí aqueles filmes que estão parados que você tá pra ver e ainda não viu. Joga aquele game que você, sei lá, só deu uma pescadinha assim, nem mexeu aí nele ainda. Ou então aquele quadrinho, aquele mangá que você tá atrasado para ler há um tempo. Às vezes, nessas coisas que aparentemente não tem nada a ver, você vai encontrar inspiração. Buscar boas referências, como eu já disse, vai ser uma das chaves. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso nesse vídeo. Mas uma coisa que você jamais deve fazer, e eu já falei isso muito tempo atrás, em outros vídeos também, não copie outros artistas. E esse negócio de não copie tem um vídeo específico falando sobre isso, mas uma coisa muito importante não é que você não pode copiar, né? Você não deve copiar outros escultores, já que você está fazendo escultura, por exemplo. Você pode se inspirar neles. Isso é totalmente lícito e é super legal. Você não deve copiar exatamente uma escultura. Já falamos um pouco mais sobre isso, né, pessoal? Pegar, por exemplo, um desenho para fazer uma escultura é super legal.
é um jeito até, é um ótimo exercício, inclusive. Tem ali algumas dificuldades super legais de se exercitar nessa de pegar um desenho para fazer uma escultura. Só a única coisa que eu falo é assim, você não tá com ideia nenhuma, você vai copiar uma escultura feita de um artista. Não, isso não é legal. E aí, às vezes, o pessoal nem dá crédito. Porque até rola, né, fazer por exercício, como a gente já comentou, mas sempre dê créditos para aquele que te inspirou a fazer uma obra. Realmente, a principal coisa que você precisa fazer é montar um bom banco de imagens. O que é um banco de imagens, pessoal? É basicamente uma pastinha virtual, né? Pode ser física também, mas eu acho que para você se inspirar é mais interessante ser virtual. E você, você pode guardar no celular, ou então no seu tablet, no seu notebook, enfim. É muito útil. Eu tenho, na verdade, bancos de dados espalhados em vários dispositivos. E isso acaba sendo realmente uma mão na roda, principalmente para quem faz esculturas em vários lugares. Eu faço escultura em casa, faço escultura aqui no estúdio. Tinha época que eu tinha mais um ou terceiro lugar lá que eu fazia escultura. Então, assim, você ter um banco de dados digital é muito útil, pessoal. O que é isso no final das contas? Basicamente você vai salvar todas as imagens que você vê na internet e achar legal. E você vai organizá-las por artista, por tema, em pastas bem organizadas, porque às vezes quando você está fazendo algo, você vai, nossa, eu vou estar naquela pasta daquele artista que eu olhar para os trabalhos dele vai me inspirar para fazer uma criação. Entendeu? Eu faço isso muito. E tem centenas de desenhistas, escultores, ilustradores, artistas plásticos até, e até coisas, por exemplo, voltadas a efeitos especiais que podem te ajudar nisso. E existia na época até, o Facebook saiu um pouco de moda, né? Mas existiam páginas antes do Facebook que nutriam a gente com esse tipo de conteúdo. Hoje em dia é mais o Instagram, né? Tem bastante disso no Instagram também. Mas a questão principal você tem que reservar um tempo, caso você ainda não tenha isso, você tem que reservar um tempo para montar essas pastas, né? E essas pastas que vão basicamente ser a sua fonte de inspiração. Eu, por exemplo, eu tenho um tablet que ele não está aqui agora, né? Eu não me preparei muito para isso, mas esse tablet basicamente tem uns 16 GB e nem é muito isso, tá, pessoal? 16 GB de imagem não é muita coisa. Pode parecer, nossa, como assim não é muita coisa, Bruno? Quando você entra nessa de salvar a imagem, você vai ver que 16 GB não é muita coisa. Mas eu tenho um tablet com uns 16 GB ali, que ele era basicamente a minha bíblia na hora de consultar o que eu precisava ter de inspiração. E aí, como eu já disse, eu espalhei boa parte desses conteúdos em outros dispositivos, porque uma das coisas é que não sobrou espaço. Hoje em dia, talvez eu deva ter uns mais de 30 GB de imagem só para ajudar a ter uma inspiração e também servir de referências. Essas são as tais referências. Quando às vezes me vem alguma ideia de um trabalho, por exemplo, que nem eu quero fazer um projeto do Saga de Gêmeos. Eu certamente tenho alguma pasta com muitas imagens do Saga e nos muitos momentos dele no anime, em games, que vão me ajudar para fazer o meu Saga, né? A minha escultura do Saga. Então, assim, eu já estou mais ou menos prevenido. Esse aqui deve ser um dos muitos pendrives que eu tenho aí, cheio de referências e coisas aí para ajudar na hora de se inspirar e também para caçar referências já baixadas, né? E aqui tá até meio desorganizado, pra falar a verdade, pessoal. Mas assim, ajuda bastante. Tem até algumas coisas que eu uso para as aulas aqui, né? E tem pastas dentro de pastas. Eu gosto de procurar ser o mais organizado possível. Tem, por exemplo, pastas de artistas, né? Que eu falei, aqui tem pouca coisa ainda do Jim Lee, porque eu tenho outras pastas só de coisas do Jim Lee. Mas, por exemplo, né? Tem muita coisa de Ranger, porque eu fiz o projeto da Ranger, né? Vocês viram isso já. E até parte do meu curso Master. Então, assim, muitas imagens de Ranger, porque era um projeto específico que eu precisava desenvolver. Tem aqui, por exemplo, ó, uma pasta com mais um monte de pastas, essa pasta de saves aqui, né? Em que eu guardo, por exemplo, pastas com trabalhos de escultores que eu gosto muito, como o Tony Cipriano aqui, que é um grande mestre das esculturas, uma grande inspiração para mim. Ele tem simplesmente trabalhos sensacionais. Eu só quando pergunto assim, que tipo de escultor você se inspira? Esse aqui é uma das grandes inspirações para mim, principalmente em anatomia feminina. Então assim, pessoal, é isso. É fazer pastas organizadas o máximo possível. Esse tipo de pasta eu gosto bastante. Ó. Aqui ainda tem muitas como essa, que é só
a sementinha disso, que são peças contando com imagens de fantasia, por exemplo. Tipo, da coisa que me inspira bastante para fazer alguns temas, né? Essas aqui ainda estão uma coisa meio Disney, né? Mas ainda assim são figuras sensacionais. Coisas que podem inspirar a gente para fazer alguma composição, alguma coisa assim. Eu gosto bastante dessa temática, então vai sempre me inspirar. Aqui tinha, ó, por exemplo, essa pasquia de Magic, tem pouca coisa aqui também. Acho que é um card game que eu costumava jogar, não jogo mais tanto. Mas tinha uma vez que eu ia fazer esse projeto dessa personagem aqui, né? E aí eu precisei caçar umas referências. Acabou não rolando, mas sempre ter pastas como essa ajudam muito a gente a se inspirar quando bate aquele bloqueio, né? Então agora você já aprendeu o que você precisa fazer quando rolar aquele bloqueio criativo. Você primeiro vai consumir um conteúdo cultural de qualidade, pois isso vai te inspirar, vai aguçar a sua criatividade. E você certamente já tem alguma coisa que você gosta, então não tem como dizer assim, mas eu não tenho nada que eu gosto. Não, você tem sim, é só você pensar um pouco. E outra coisa é você montar o seu banco de dados de imagens e referências que vão não só te ajudar a desbloquear a criatividade, como também a fazer alguma escultura. Se você fizer como eu, que dediquei aí algumas horas, né? Isso assim, poucas horas no dia, pessoal, você vai salvando imagens que você gosta. Se você fizer isso como eu fiz, às vezes você vai ter uma ideia de fazer uma escultura e você nem vai precisar procurar na internet, você já tem essa ideia mais ou menos pronta no seu banco de dados. Nos vemos também nos comentários, viu? Não se esqueça de comentar aqui se você já sofreu com esse negócio de bloqueio de criatividade e se você ainda sofre com isso. Beleza? Um grande abraço então e avante, escultores!